tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver conteúdo novo, o teu celular vai ser sempre notificado. E também quero deixar claro aqui para tu deixar nos comentários a tua opinião sobre todas as informações que eu trouxer neste vídeo, tá bom? Quero começar então aqui trazendo esse conteúdo. Hoje foi dia de treino aberto do Internacional e a gente conseguiu ter acesso a algumas informações, inclusive te trazendo algumas coisas já antecipadas sobre, primeiro, questão dos guris que estão voltando à seleção brasileira. Ricardo Matias, Gustavo Prado e Henrique Menck, eles se reapresentam amanhã no Internacional, devem estar de fora desse primeiro jogo da semifinal, mas posteriormente estarão à disposição. Mas o que eu mais quero te atualizar é quanto à questão do departamento médico, porque a gente teve muitas atualizações, inclusive com algumas conversas internas. E aí eu preparei um conteúdo aqui para te explicar qual lesão tem cada jogador do Internacional. E aí eu começo, por exemplo, explicando o caso do goleiro Sérgio Rocher. O Sérgio Rocher, para quem não sabe, é um goleiro que teve uma lesão no começo dessa temporada e muitos achavam que ele tinha a mesma lesão de quando ele terminou o ano. Mas na verdade isso não é verdade. A grande questão é que assim que se iniciou a pré-temporada, foi feito alguns exames médicos e o Rocher começou a treinar, ele começou a sentir dores no joelho esquerdo e desconfortos. E a partir desses desconfortos que começaram a ser no dia a dia, o Inter parou completamente as atividades do Rocher e foi investigar o que estava acontecendo com esse jogador. E a partir disso foi presenciado que o Rocher tem uma lesão crônica no tendão, também chamada de tendinose. Diferente da tendinite, essa é uma lesão crônica. A tendinite é uma lesão que surge de uma inflamação. A lesão crônica que o Rocher tem, que é a tendinose, ela cria diversas cicatrizes por volta do seu tendão. Então vai ser uma lesão que ele vai ter que ter durante toda a carreira a partir de agora. Ele vai ter que aprender a conviver com esta dor. Obviamente, nesse momento estão fazendo alguns trabalhos e ele está sendo já supervisionado. A partir da próxima semana, inclusive já com alguns trabalhos no campo, está em fase final de recuperação, não ainda para esse gauchão. Mas a grande questão da situação do Rocher, que essa tendinose, né, é uma lesão que surgiu e o Inter não sabe como ela surgiu. Porque como é uma lesão crônica, o Inter não consegue investigar o início dessa causa. E nem como o Inter consegue descobrir da onde, que dia, que horário, em que jogo, se é que foi um jogo. Mas a grande questão é que essa lesão ela foi de reforços e atos repetitivos por parte do goleiro, que acabou trazendo essa preocupação quanto ao joelho esquerdo. Um outro jogador também é Cleiton Sampaio, e ele teve uma lesão contra o Guarani de Bagé, que é uma lesão no calcanhar, e em função principalmente das pancadas que ele fazia no solo. Ou seja, quando ele pulava, né, fazia algumas impulsões, quando ele voltava e colocava o seu pé no chão, ele acabou machucando o músculo que fica bem na parte plantar da sola do pé, que é aquele músculo aqui mais para baixo, para quem conhece ali, né, acredito eu que todo mundo tem uma familiaridade. E a partir disso, o osso ali do calcanhar, ele acabou se machucando e criou um edema. E dentro desse edema, sempre que ele botava o pé no chão, começava a doer. E agora ele já está fazendo umas cargas progressivas, já está caminhando normalmente, também já está em fase final de tratamento. Gabriel Mercado, uma boa notícia, né? Ele está seguindo ainda fazendo o protocolo do ligamento cruzado, está numa fase bem mais avançada em relação ao Lucas Drummond, que também teve a mesma lesão, está sem intercorrências, a volta dele está completamente como estipulado, e a frase que o Inter trouxe para a gente é que ele está próximo do retorno. Então já não para esse Campeonato Gaúcho, mas posteriormente a isso, ele já deve estar à disposição novamente do Internacional. Bruno Gomes, tá? Já fez cirurgia, a cirurgia inclusive aconteceu no Rio de Janeiro com consentimento do clube. Hoje ele teve uma consulta com seu médico, foi uma consulta bem positiva e dentro dessa consulta já ficou estabelecido que a partir da próxima semana ele já iniciaria um trabalho de fisioterapia com o Internacional. Também não teve nenhum tipo de intercorrência e também está seguindo o protocolo, que é o protocolo que o Inter adota para qualquer tipo de lesão de ligamento. É o mesmo protocolo para o Gabriel Mercado, para o Bruno Gomes e também o mesmo protocolo para o caso do Lucas Drummond.
Luiz Otávio, este mais avançado, né? Teve uma lesão no adutor da coxa, vai iniciar retreinamento nos próximos dias, deve retornar para a fase final do Gauchão, para o segundo jogo da semifinal, quem sabe já vai ser relacionado. Alan Patrick, questão importante que eu tenho para te trazer, tá? Ele, naquele lance contra o São Luís, ele acabou tendo uma torcida para dentro. Foi isso que explicou o departamento médico do Internacional pra gente. E aí a lesão que ele tem é exatamente essa, é uma lesão no tornozelo de uma ruptura parcial no deltoide. Tu vai falar, bom, esse é um nome extremamente complexo, ferrou, acabou o Alan Patrick. Não, calma. É uma lesão que não preocupa tanto, porque segundo o departamento médico do Inter, ela é uma lesão que fica numa parte menos nobre no tornozelo. Se fosse daqui a pouco uma torcida para fora, poderia acabar tendo um rompimento total. E não foi o que aconteceu. Aconteceu uma ruptura parcial. Não vai precisar de intervenção cirúrgica, né? Vai ser algumas medidas conservadoras que o clube vai tomar, ou seja, realmente fazendo fisioterapias e coisas nesse sentido. Mas o Inter não deu um prazo específico para a volta do Alan Patrick, porque o Inter diz que depende muito do dia a dia. O Inter vai se nortear em relação ao bem-estar do atleta. Num dia ele pode acordar com o pé inchado, não dá para fazer fisioterapia, mas vai acordar, por exemplo, amanhã e pode estar com o pé dele completamente curado. E aí o Inter consegue já iniciar uma fisioterapia. Vai depender da evolução e do progresso do organismo do Alan Patrick. Tá? Mas a grande fato é que esta lesão ela não é uma lesão que demora tanto para ser curada. Nessa lesão na ruptura parcial do deltoide. Outra questão, Bruno Tabata, essa também é um jogador que a gente considera e sempre traz aquela palavra, ele tá bichado. O Bruno Tabata, ele estava se recuperando já de uma lesão no final da temporada e no começo desse ano ele iniciou pré-temporada. Só que ele começou a sentir desconforto, o Inter parou a pré-temporada dele, foi tratar, foi descobrir o que era. E aí descobriram que ele tem uma lesão no reto femoral, que é um músculo muito importante para o chute. Antes que alguém pergunte, não é o reto da região do ânus. É a lesão no reto femoral do quadríceps, ou seja, da coxa. É onde ele tem essa lesão, na coxa. Que é um músculo extremamente importante para chute, para finalização. Que é o mais importante para o Bruno Tabata. Então começou a ser tratada essa lesão. E ele já está fazendo algumas inserções junto ao grupo. E algumas vezes ele faz trabalhos individuais. Para este jogo contra o Caxias, a tendência é que não esteja à disposição. Mas para o confronto da semana que vem, existe uma boa possibilidade. Gabriel Carvalho, tá? Já realizou a cirurgia, todo mundo sabe. Já está inclusive usando aquelas botas ortopédicas. Ele colocou um parafuso na região do quinto metatarso. E hoje, inclusive, ele viajou para a Arábia Saudita, onde ele está fazendo todo o processo, né, de conhecer o seu novo clube. Mas ele vai continuar também fazendo um tratamento lá na Arábia. A expectativa do Inter quanto à volta dele continua igual o que era o prazo inicial, cerca de 3, 4 meses fora. Então, Gabriel Carvalho voltando somente a partir do mês de maio. E o último jogador, que é o Wesley, né, que teve uma lesão de grau 2 na coxa, uma lesão um pouco mais complexa, está em fase clínica de tratamento e sim está fora desse Campeonato Gaúcho. Ou seja, essas são as atualizações que a gente tem para trazer para ti quanto o departamento médico. E essa é a situação dos 8 jogadores do Inter que nesse momento se encontram machucados.